Agora a gente vai ter a palestra da Késia Gemina Gonçalves dos Santos, que vai falar sobre a análise do comportamento dos zeros dos polinômios de Jacobi. Boa tarde, me chamo Késia Gemina, sou aluna do 4º ano, faço iniciação científica com a professora Vanessa, estudo polinômios ortogonais e hoje vou falar sobre uma análise do comportamento dos zeros dos polinômios de Jacobi. E nós vamos começar com uma introdução. Os polinômios ortogonais, eles surgem em muitos contextos matemáticos e desempenham um papel importante na teoria da aproximação, na análise numérica, na física, na matemática e em outros ramos. E no contexto histórico, os polinômios de Jacobi também formam a família de polinômios e surgem em várias áreas da matemática e da física, especialmente na solução de equações diferenciais e na teoria da aproximação. E os polinômios de Jacobi, eles são definidos em termos de 2 parâmetros e definidos desta forma: Pn de x com relação a esses parâmetros alfa e beta. Como mencionei, os polinômios de Jacobi, eles satisfazem uma equação diferencial e, além disso, eles possuem propriedades de ortogonalidade em relação a uma função peso particular. Agora nós veremos algumas definições e antes de definir o que é uma sequência de polinômios ortogonais, nós veremos o que é uma função peso. E a definição 1 nos diz o seguinte: seja w de x uma função, e dizemos que ela é uma função peso nesse intervalo fechado, com w de x maior ou igual a zero, quando ela for contínua nesse intervalo aberto a b. E nós utilizamos essa notação: produto interno de 2 polinômios é integral de a até b, onde temos esse produto. Fg pertence ao espaço dos polinômios com coeficientes reais, e w de x é essa referida à função peso. Agora nós veremos o que é a sequência de polinômios ortogonais, e a definição 2 nos diz o seguinte: expressamos a sequência de polinômios dessa forma, Pn de x para n partindo de zero, que é a sequência de polinômios ortogonais com associação a essa função peso w de x nesse intervalo aberto a b, se essas propriedades forem satisfeitas. Se Pn de x é um polinômio de grau exatamente n, para n maior ou igual a zero, e se o produto interno entre 2 polinômios ele resultar em zero, no caso em que n ele é diferente de m, e se também o produto interno entre esses polinômios ele resultar em uma constante qualquer, que é esse ρ índice n diferente de zero, no caso em que n é igual a m. Além dessas definições, é importante nós vermos alguns resultados importantes referentes ao comportamento dos zeros dos polinômios ortogonais. E nesse teorema 1, temos o seguinte: dada uma sequência de polinômios ortogonais, Pj de x para j partindo de zero. Então, 2 polinômios consecutivos, Pn de x e Pn menos 1 de x, eles não têm zero em comum. Ou seja, isso significa que nenhum zero desse polinômio Pn de x será um zero desse polinômio Pn menos 1 de x. E o teorema 2 nos diz o seguinte: consideremos uma sequência de polinômios ortogonais, Pn de x mais n maior ou igual a 1, nesse intervalo aberto a b, com relação a essa função peso w de x. E esse teorema, ele nos garante 3 itens importantes. Os zeros desse polinômio, eles são reais, eles são distintos, ou seja, não há zeros repetidos, eles pertencem a esse intervalo aberto a b, então isso significa que esses zeros, eles se distribuem uniformemente dentro do intervalo de ortogonalidade AB. E o teorema 3 é referente ao comportamento desses zeros, mais precisamente o entrelaçamento entre eles, e diz o seguinte: tomemos uma sequência de polinômios ortogonais, Pj de x para j partindo de zero. Então, entre 2 zeros consecutivos desse polinômio Pn menos 1 de x, existe exatamente um zero desse polinômio Pn de x. Agora, nessa parte, nós veremos algumas aplicações que envolvendo os casos particulares dos polinômios de Jacobi e as suas propriedades. Então, aqui vai incluir os polinômios de Legendre, de Gegenbauer e de Chebyshev de primeira e de segunda espécie. E, de acordo com Shihara, esses polinômios eles são denominados polinômios ortogonais clássicos. E nós vamos começar com os polinômios de Jacobi. Eles são definidos em termos desses Pn de x, em termos desses parâmetros alfa e beta, e nós podemos determinar eles por meio da fórmula de Rodrigues, que é essa primeira expressão aqui, envolvendo derivadas. E os polinômios de Jacobi, eles são ortogonais nesse intervalo fechado, menos 1 até 1, com uma associação a essa função peso w de x sobre esses parâmetros, alfa e beta. Alfa e beta são parâmetros que determinam a forma desse polinômio e n indica o grau.
E aqui eu trouxe alguns exemplos dos polinômios de Jacob para n partindo de 1 até 4. Então, na verdade, temos as expressões algébricas desses polinômios e temos também o gráfico desses polinômios traçados juntamente, como falei, para n partindo de 1 até 4, com relação a esses parâmetros aqui, alfa igual a 2 e beta igual a 0. Então, tomando dois polinômios de graus consecutivos, a gente vê aquela propriedade do entrelaçamento, ou seja, esses zeros, eles se entrelaçam, e esses zeros também, eles são reais, eles são distintos, então não há zeros repetidos, e eles se distribuem uniformemente dentro desse intervalo menos 1 até 1. Temos também os polinômios de Legendre, e no caso especial em que os parâmetros alfa e beta são iguais a 0, os polinômios de Jacob, eles se reduzem aos polinômios de Legendre. E os polinômios de Legendre, eles também são representados dessa forma, Pn de x, e aqui nós estamos trabalhando com a função peso w de x igual a 1. E para determinar esses polinômios, nós também podemos utilizar a fórmula de Rodrigues, que é essa segunda expressão aqui, também envolvendo derivadas. Temos também os polinômios de Gegenbauer, eles também são um caso particular dos polinômios de Jacob, no caso em que os parâmetros alfa e beta são iguais a lambda menos meio, isso tem que ser maior que 1. São ortogonais nesse intervalo fechado, com uma associação a essa função peso w de x, e para determinar os polinômios de Gegenbauer, nós podemos utilizar essa expressão, e note que aqui nós temos os polinômios de Jacob, no caso em que beta é igual a alfa. E, finalmente, temos os polinômios de Chebyshev de primeira espécie e de segunda espécie, mas vamos começar falando, então, dos de primeira espécie. Aqui eles são indicados por Tn de x, são ortogonais nesse intervalo fechado, menos 1 até 1, com relação a essa função peso w de x. Também são múltiplos dos polinômios de Jacob, no caso em que os parâmetros alfa e beta são iguais a menos meio. E para x pertencente a esse intervalo fechado, menos 1 até 1, podemos determinar os polinômios de Chebyshev de primeira espécie por meio dessa expressão, envolvendo cosseno e arco-cosseno, para n partindo de 0, mas utilizando essa relação trigonométrica do cosseno e tomando x igual a cosseno de θ nessa equação, nós obtemos uma relação de recorrência de três termos para os polinômios de Chebyshev de primeira espécie, que é essa daqui, Tn mais 1 de x, para n maior ou igual a 1. E por meio dessas informações aqui, T índice de 0 de x igual a 1 e T índice de 1 de x igual a 2x, nós conseguimos determinar os próximos termos. Eu trouxe também aqui alguns exemplos dos polinômios de Chebyshev de primeira espécie, para n partindo de 5 até 7, e trouxe também o gráfico desses polinômios traçado juntamente. Então, tomando dois polinômios de graus consecutivos, os zeros desses polinômios, eles são reais, eles são distintos, ou seja, não há zeros repetidos, eles se distribuem uniformemente dentro desse intervalo de ortogonalidade menos 1 até 1, e eles também se entrelaçam. Então, é satisfeita aquela propriedade do entrelaçamento. E, por fim, temos os polinômios de Chebyshev de segunda espécie. Eles são indicados por n de x, também são ortogonais desse intervalo fechado menos 1 até 1, com associação a essa função peso w de x. São múltiplos dos polinômios de Jacob, no caso em que os parâmetros alfa e beta são iguais a meio, e nós podemos determinar os polinômios de Chebyshev de segunda espécie por meio dessa expressão. E tomando x igual ao cosseno de θ, nós chegamos a essa redução para n partindo de 0 e θ pertencendo a esse intervalo fechado de 0 até π. E como no caso anterior, nós também podemos determinar uma relação de recorrência de três termos para os polinômios de Chebyshev de segunda espécie. Mas aqui nós utilizamos essa relação trigonométrica do seno, e também tomamos x igual ao cosseno de θ. E com isso obtemos essa relação de recorrência de três termos, o n mais 1 de x para n maior ou igual a 1. E por meio dessas informações, o índice 0 de x igual a 1, e o índice 2 de x igual a 2x, nós conseguimos determinar os próximos termos. E conclusão. Então, por meio desse trabalho, nós vimos algumas definições, que é a parte conceitual, vimos alguns resultados importantes referentes ao comportamento dos zeros dos polinômios ortogonais, e na parte de aplicação, nós vimos alguns exemplos dos polinômios de Jacob com suas respectivas propriedades. Então, por meio desse, compreender as propriedades dos zeros desses polinômios,
como o entrelaçamento, por exemplo, é importante para melhorar a precisão de métodos numéricos, como a quadratura de Gauss, e resolver problemas complexos de modo eficiente. Essas foram as referências usadas para fazer esse trabalho. E é isso. Obrigada pela atenção. Parabéns, Kézia, pela apresentação. Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Você tem uma família de polinômio ortogonal, todas as raízes são reais, distintas e intercaladas, né? Se você tiver uma família onde todas as raízes são distintas, são intercaladas e são reais, essa família é de polinômio ortogonal? Vale a volta? Vale. Sim. Uhum. Quer perguntar alguma coisa aí, Irineu? Não? Você viu algum resultado em termos de bases do espaço de polinômios aí utilizando esses polinômios ortogonais ou não? Porque, por exemplo, quando a gente tem o R2, a base do R2, uma base canônica formada pelos vetores 1, 0, 0, 1, base canônica do R3, né? Uma base do espaço de polinômios de grau n seria os polinômios 1, x quadrado, x elevado a n, né? E em termos de polinômios ortogonais, será que eles formam uma base do espaço de polinômios, por exemplo, de grau n? Você chegou a ver alguma coisa disso, não? Não, eu ainda não aprofundei meu estudo nessa parte. Vi o começo da definição peso, vi alguns casos particulares, mas especial a isso ainda não cheguei a ver profundamente. Tá bom, tá joia. Então tá bom, vamos agradecer a Kézia mais uma vez.